Você faz uso ou fez uso de canetas emagrecedoras recentemente? Neste vídeo eu vou falar de algumas consequências que talvez você não saiba e quais os impactos disso para algumas empresas do setor farmacêutico. Mas antes disso, gostaria de fazer um pedido. Se você assiste aos vídeos do canal e ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever. Nós publicamos vídeos diariamente aqui no canal, estamos publicando agora no período da manhã e temos um público que gosta muito de assuntos ligados à direito, economia, investimentos. Então, se você quiser estar sempre bem informado, não deixe de seguir aqui o canal Rafael Abismusa e me seguir nas demais redes, Rafael Abismusa em todas elas. Mas vamos ao vídeo de hoje, ao tema de hoje, que é sobre as consequências adversas das canetas emagrecedoras e o que a indústria farmacêutica está fazendo neste momento para tentar solucionar essa adversidade. Então, como você sabe, tem visto o noticiário, as várias empresas que têm feito essas canetas. Então você tem o Wegovy, o Ozempic, o Mounjaro, que são as drogas que estão sendo utilizadas pelas pessoas no Brasil e no Brasil, curiosamente, usadas em larga escala. Eu vi um dado muito interessante que mostra que as pessoas que têm renda para pagar essas canetas, na verdade, representam um número inferior ao total de pessoas no Brasil que estão utilizando essas medicações. Então, como essa matemática não fecha, eu fiquei me questionando, mas como é que isso está acontecendo? O que pode ser? Quais são as minhas conjecturas, as probabilidades? Possivelmente falsificação, produtos adulterados, que na verdade não são os equivalentes dessas canetas emagrecedoras, ou até contrabando de mercadoria. Saiu recentemente no Valor Econômico, inclusive, uma matéria dizendo que há um grande interesse por furto de cargas ligados a essas medicações. Então, veja só a situação em que o Brasil se encontra, que o Brasil realmente tem uma crise de obesidade, pessoas muito acima do peso, e esse número é crescente. Eu vi uma projeção que o Brasil, em 20 anos, poderia ter quase metade da população obesa, caso não houvesse uma mudança, alguma política pública nesse sentido. E agora essas canetas emagrecedoras estão sendo disseminadas, até banalizadas, na verdade, para os pacientes, sem muito controle, sem a adição de exercício físico, sem um controle adequado da dieta, e as pessoas estão realmente optando pelo caminho mais fácil, pelo imediatismo, sem às vezes sequer consultar um médico ou ser acompanhado por um nutricionista. Enfim, são decisões um pouco atabalhoadas, um pouco precipitadas, mas esse é o comportamento do brasileiro hoje em dia. E aí o que está acontecendo? As pessoas, em termos absolutos, estão perdendo peso. Então a pessoa pesa 80 quilos e o peso ideal dela é 70 quilos. Ela vai e chega ao peso ideal de 70 quilos. Mas o grande ponto é que a composição corporal não é aquela desejada, ou seja, o paciente alcança o peso, porém não consegue ter uma composição adequada, a composição que ele gostaria de ter, que seria perder em grande parte gordura e preservar a massa muscular, porque aí sim haveria o ganho estético que os pacientes realmente almejam, que é de ter um corpo com uma boa definição muscular, com os músculos realmente aparecendo, às vezes até vascularização, dependendo do percentual de gordura, sem que haja a perda da composição da musculatura que o paciente já tem, que já preserva. E claro, aí há medidas terapêuticas, pode entrar com a musculação para preservação ou ganho da massa muscular, uma dieta proteica acompanhada por um nutricionista. Claro que todas essas prescrições são a metodologia adequada para o paciente. Porém, apesar de todas essas intervenções corretas, é possível verificar que os pacientes que fazem uso dessas canetas estão tendo perda de massa muscular. E por esse motivo, as empresas que produzem esses medicamentos estão elaborando, já estão em fase de teste, outras medicações que serão utilizadas em combinação com as drogas de GLP-1, a semaglutida. Neste vídeo aqui, eu não vou abordar as consequências econômicas para as empresas farmacêuticas que fazem as chamadas canetas emagrecedoras. Vou apenas fazer algumas referências e vou pedir para o Pedro colocar as imagens aqui, os gráficos, para que você tenha uma ideia do que aconteceu com esse mercado nos últimos anos. Então, nós temos a Novo Nordisk, que também teve uma grande valorização. Tivemos a Lilly, que foi a primeira farmacêutica a atingir uma capitalização de mercado de $1 trilhão. Lembrando, a Lilly é a detentora do Mounjaro e foi uma droga de grande sucesso para a farmacêutica norte-americana, e eles conseguiram alcançar essa valorização de mercado. É hoje a farmacêutica mais valiosa norte-americana, graças ao Mounjaro e ao grande uso dessas drogas, que também tem produzido uma mudança no hábito do consumidor no que diz respeito à sua alimentação. Então hoje, depois eu até deixo aqui uma referência da matéria, no Wall Street Journal já fez uma referência no sentido de que as empresas de fast food, as cadeias de fast food nos Estados Unidos, já estão fazendo algumas mudanças no cardápio pelo grande uso de drogas de GLP-1, que fazem com que os consumidores
ingiram menos alimentos e consumam menos calorias. Por consequência, esses cardápios estão sendo reformulados, as porções estão sendo reformuladas e há uma preocupação, inclusive, se as empresas do setor alimentício conseguirão continuar vendendo nos volumes e fazendo esses crescimentos, a composição de crescimento de receita ao longo dos anos, porque há uma conjectura de que talvez o volume de mercadorias vendidas, e eu me refiro a refrigerantes, snacks, lanches, todas essas comidas que fazem parte do junk food, elas podem diminuir em volumes absolutos, porque o paciente acaba tendo menos apetite para comer esses alimentos. Então, veja o impacto dessas drogas, das drogas do GLP-1, as drogas ligadas à semaglutida e que são inibidores de apetite e acabam levando ao emagrecimento das pessoas, consequências indiretas para empresas de outros setores e consequências diretas que são muito benéficas, evidentemente, da perspectiva econômica, financeira das empresas, de aumento de receita, aumento do lucro líquido, e aí essas empresas que eu mencionei, a Novo Nordisk e a Lilly, que seriam as principais vencedoras dessa tendência a partir desses medicamentos que foram elaborados. Agora, o ponto cerne do vídeo, onde eu queria chegar, feito esse panorama. Com essa perda da massa muscular, essas farmacêuticas estão desenvolvendo outras drogas para tentar coibir a perda da massa muscular, portanto seriam feitas combinações entre as duas drogas para conter a perda da massa muscular. E agora eu vou me referir às empresas que estão elaborando e que estão em fase de teste. Então a primeira das empresas a mencionar é a Regeneron, que é listada na Bolsa Americana e está desenvolvendo a droga chamada Trevogrumab, que é uma droga que está na fase 2 da FDA, e tende a avançar para a fase 3. Lembrando, a fase 2 demora algum tempo, é possível que eles ingressem agora na fase 3, caso haja o sucesso dessa fase intermediária da FDA. A FDA é o equivalente à Anvisa lá nos Estados Unidos, e se conseguirem avançar para a fase 3, há um potencial maior dessa droga ser lançada nos próximos anos, talvez aí no prazo de 3 a 4 anos, quem sabe, sendo muito otimista, que essa droga possa ser aprovada e liberada ao mercado. Claro, da perspectiva do investidor, é muito importante ficar atento. Então, se você investe no mercado norte-americano, eventualmente tem interesse em investir nesse tipo de empresa, vale a pena você estudar e ver como está essa fase de aprovação. É claro, a droga não é a única droga geradora de receita. O Regeneron tem várias outras drogas, tem terapias sendo estudadas. Então, o investidor precisa analisar isso, precisa avaliar a questão das patentes, porque são prazos delimitados em que a farmacêutica tem exclusividade. Depois disso, ela acaba concorrendo com genéricos, e aí os genéricos basicamente acabam com a rentabilidade e com todo o investimento que foi feito em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu faço esse disclaimer porque esse vídeo é feito com uma conotação única e exclusivamente informativa, não tem a finalidade de recomendar investimento, pelo contrário, não faço esse tipo de recomendação aqui no canal, mas eu faço com o intuito de causar reflexão a quem assiste. Então, se você tiver interesse, faça uma pesquisa, mas eu faço essa advertência. Há muitas outras componentes na receita de todas as farmacêuticas que eu estou mencionando, e faço aqui também uma advertência do próprio Warren Buffett, que sempre foi refratário a empresas do setor farmacêutico, setor de biotecnologia, justamente porque ele era muito cético a respeito dos investimentos que eram exigidos para conseguir a formulação de novas drogas e da possível frustração que esses investimentos podem ser perdidos caso as drogas sejam refutadas em fases de teste da FDA e depois pela maturação do investimento com a perda da patente. Então, só para reforçar tudo isso e para enaltecer que esse vídeo tem apenas essa finalidade informativa. Então, a primeira droga, Trevogrumab, a Regeneron está realmente envidando esforços para conseguir ser aprovada nessa fase 2 e avançar para a fase 3. E temos também a Bimagrumab, que é da Lilly. Na verdade, a Lilly comprou uma empresa e essa empresa estava já desenvolvendo essa droga, então fez um processo de M&A. Vou deixar aqui a referência da empresa também. E está desenvolvendo uma droga similar. Lembrando, a droga da Regeneron visa a inibir a miostatina. A miostatina é uma proteína que ela coíbe o crescimento da massa muscular. Se essa droga atuar sobre a miostatina, não há mais a inibição e aí é possível que esse paciente consiga preservar mais a massa muscular. Da mesma maneira, a droga formulada pela Lilly tenta atingir o receptor da miostatina, que é o ACTR2, que seria um receptor dessa mesma proteína que inibe o crescimento da massa muscular e com isso, tirando esse freio para fazer aqui o emprego de um vocábulo mais fácil, de compreensão mais fácil, o paciente não perderia tanta massa muscular porque essa proteína não atuaria para inibir
o crescimento da massa muscular. E há outras farmacêuticas que também estão em fase de pesquisa, eu não vou mencionar aqui porque elas não têm tanta relevância para o mercado de capitais, mas é bom que a pessoa que estiver interessada em conhecer um pouco mais também avalie as outras companhias, porque elas também podem ser concorrentes e ainda que não estejam listadas, elas podem sair na frente e prejudicar os ganhos de Lilly e de Regeneron. Então, vale a pena ficar de olho. Citei aqui as duas empresas. Lembrando, a Lilly numa fase muito boa, a ação se valorizou muito ao longo dos últimos anos. A Regeneron nem tanto, porque tem ainda algumas pendências em relação a patentes que pode perder e tem ainda frustração em alguns estudos. Então, a Regeneron não vem num momento tão bom quanto a Lilly, de sucesso das suas drogas, de grande crescimento das receitas, mas são duas empresas que o investidor deve prestar atenção a elas, porque podem trazer inovações para esse mercado da GLP-1. E se você que me assiste já fez uso dessas canetas emagrecedoras ou ainda continua utilizando drogas da GLP-1, não deixe de comentar aqui e fazer a sua observação se eu falei alguma besteira, se você concorda com esses resultados ligados à composição do físico do paciente e se você concorda que a próxima etapa de desenvolvimento das drogas pelas farmacêuticas deve ser realmente a elaboração de uma droga que venha preservar mais a massa muscular. Eu tenho várias pessoas conhecidas que estão tomando ou que já tomaram e que me relatam realmente essa frustração com a perda da massa muscular. E aí faço uma advertência, tome muito cuidado, porque muitas pessoas estão perdendo massa muscular e estão indo para outros caminhos, para outras terapias, muitas vezes sem acompanhamento médico e que vão causar um dano imenso à saúde. Então, a minha recomendação é que você sempre procure um médico, procure um nutricionista, procure pessoas da saúde que vão assessorá-lo e vão fazer todo o acompanhamento com exames médicos, vão verificar sua saúde como está, para que você não incorra em decisões precipitadas e decisões que, ao final, vão deteriorar a sua saúde, vão prejudicar a sua longevidade e a sua qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, pois diariamente nós temos novos vídeos para você e não deixe de me acompanhar nas outras redes, @RafaelAbismusa, e deixe seu like, porque dessa maneira o algoritmo do YouTube entende que mais pessoas que têm o mesmo perfil e gostam dos assuntos que você assiste também vão ter acesso ao nosso vídeo e vão poder participar e interagir conosco.